Você pode estar cometendo 5 erros fatais que estão matando a sua estratégia dentro do marketing digital. Fique comigo nos próximos minutos que eu vou estar revelando exatamente o que você deve fazer para mudar isso hoje. Seja bem-vindo ao meu canal Visionário Digital, me chamo Wellington Martins e responsável por ajudar várias e várias pessoas devido a anos empreendendo dentro do mercado financeiro, trabalhando com marketing digital, enfim, em diversos pontos eu acredito que eu posso trazer um grande conhecimento, até porque eu já transformei estratégias falidas de várias pessoas em casos de sucesso. E isso pode acontecer hoje com você, se você está cometendo esses 5 erros. É importante que a gente siga com total atenção nesse vídeo, que esses 5 pontos que eu vou estar abordando, pode ser que o primeiro você ignore achando que não é o que você faz, mas no final você vai ver que tudo se conecta. Porque no final de toda empresa é o que ela quer, é resultado, né? O que você busca no final é ter resultados. E esses pontos, eles são pontos muito importantes para uma empresa ela se estruturar não só no que você acredita, mas através de números, através de realmente de análise que a gente faz, para que a gente não fique só no achômetro e a gente consiga enxergar esses pontos. Mas a pergunta é, como a gente sair desse cenário que está praticamente falido, uma estratégia, ou a empresa praticamente está quase abandonando, para fazer com que algo realmente funcione. Você comece a ver os resultados, comece a entender que essa estratégia agora, ela só precisava de uma pequena mudança, uma pequena alteração que muda totalmente o rumo da sua empresa. E o primeiro erro é ignorar o SEO. Muitas pessoas ignoram de você criar conteúdos, né? Um blog, criar vídeos. Eu sei que tudo isso dá muito trabalho, porque a galera que vem pro marketing, ela acredita muito que só o anúncio, só o tráfego pago, que é o essencial para ela ter um resultado significante dentro do marketing digital. Mas eu vou falar para você aqui esses pontos e no final você vai ver que faz total sentido, porque não é só sobre você colocar grana no tráfego pago, e sim saber como você estruturar. E talvez a sua estratégia ela é uma excelente estratégia, só que você está deixando algumas coisas deixando de lado, e aí acaba que você não está conseguindo fazer com que aquele investimento do tráfego pago continue se pagando, né? Continue te gerando ROI, porque aí você acredita que é a estratégia e não toda a estrutura que eu vou estar abordando aqui, tá? Então quando a gente ignora a questão do SEO, que são os motores, né? Para quem não sabe o que é SEO, é Search Engine Optimization. Nada mais é que a otimização dos mecanismos de busca, né? Então, ou seja, imagina que você criou um conteúdo hoje e ele não performou bem, e aí você acaba que acha que não está funcionando. Porque talvez você tenha que trabalhar mais o seu SEO, você tem que trabalhar mais as suas palavras-chave, as suas keywords. Tudo isso vai fazer com que o seu negócio, ele ganhe mais gordura ao longo prazo. A gente sabe que o tráfego orgânico, ele demora mais, ele tende a ser mais lento, mas se você roda tráfego pago, você vai entender aqui esse conceito, você precisa colocar isso no seu negócio, o tráfego orgânico. Você precisa trabalhar com, sei lá, um vídeo no YouTube, um blog, conteúdos que podem agregar valor na vida das pessoas. E talvez você esteja ignorando porque dá muito trabalho, edições de vídeo, criação de conteúdo, talvez contratar pessoas para tomar conta disso gera mais custo. Só que o ponto principal é que no final você quer ter resultado, você quer que sua empresa consiga gerar ROI para você. Então esse é um ponto que você não pode ignorar. Coloca a nota aí, porque você precisa ter o SEO dentro da sua estratégia, porque você vai entender esse conceito. E o segundo erro é você não medir resultado. Olha, eu já dei consultoria, já ajudei várias pessoas e eu posso falar com toda a autoridade que as pessoas não conseguem trazer esse termômetro, não conseguem olhar para esse ponteiro para você poder medir, né, os resultados. Se você não mede os resultados, se você não compara um resultado de um dia para o outro, na verdade um dia para o outro, mas de uma semana para outra, você não consegue olhar de um mês para o outro, dificilmente você vai conseguir entender o que pode estar acontecendo, quais são os pontos que você talvez esteja falhando, qual é aonde está rompendo aquela estratégia, aonde está quebrando aquela estratégia. Então medir os resultados vai mostrar para você o que você fez de diferente naquela semana que você não tem feito nessa, o que você fez de diferente no mês passado que você não tem feito nesse, o que você trouxe de mudança, de melhorias naquele mês que você não trouxe nesse. Então você medir, fazer essa análise de uma semana atrás, de 2 semanas, de um mês, talvez até mesmo um ano atrás, vai fazer com que você entenda mais esses números. E aí você começa a entender que talvez você pode trazer um conteúdo a mais, você pode talvez melhorar aquilo que você já tinha melhorado, e cada vez você vai entendendo que basicamente você precisa olhar para esses números e aceitar que os números não mentem. Se você for pro lado do que você acha, você vai sempre ficar tentando descobrir alguma fórmula, alguma mágica que te mostre o que está acontecendo que você não está mais gerando um ROI da forma que você gerava. Qual é a próxima estratégia que as pessoas podem te vender ou te ensinar para fazer com que você cresça 10, 30, 100 vezes mais. Então olhar para esse ponto de o que você teve resultado do mês passado para o que você está tendo agora, vai fazer uma grande diferença, pegar cada dia. Poxa, esse dia eu fiz um faturamento de X, e por que nesse outro mês, numa data próxima, eu não fiz esse faturamento, ou ficou bem longe, né, um valor muito discrepante. O que foi feito? Talvez eu mandei mais e-mail, talvez eu anunciei mais, talvez eu conversei com mais pessoas. Você começa a enxergar exatamente o que você fez e o que você está deixando de fazer. Então talvez pode ser um ponto que você conecta e tudo volta ao normal. E talvez você está mudando coisas que não fazem nem sentido, mas pelo fato de você não estar tendo ROI como você estava tendo, você está mudando algo que não deveria mudar. Então por isso que muitas pessoas, que na época que eu fui fazendo ali alguma consultoria, eu fui vendo que alguns ajustes já melhorava 40%, às vezes 60% dos resultados da pessoa. Uma simples mudança, parecia até uma coisa boba, mas fazia uma grande diferença. E o terceiro erro, é um erro que eu falei no início, que é focar somente em tráfego pago. As pessoas querem começar para poder agilizar o processo, e é muito bom, inclusive eu comecei com tráfego pago, mas só você focar em tráfego pago. Por quê? Agora você vai ver que faz sentido. Quando eu foco só em tráfego pago, entenda que eu tô deixando também muito dinheiro na mesa, eu tô deixando muitas pessoas para
atrás. Por quê? Se eu foco só em tráfego pago, eu não vou ser bom no tráfego orgânico. Eu não vou ter conteúdo suficiente, talvez, eu não vou ter um canal onde as pessoas possam aterrissar ali para que elas consigam ver, pô, esse cara existe, ele é real, ele tem conteúdo, ele tá aqui me ajudando de alguma forma, ele tá resolvendo um problema. Então, se você foca só no tráfego pago, dificilmente você vai agregar esse valor de forma estrondosa na vida da pessoa. O conteúdo, né, que a gente pode falar aqui é uma cauda longa, que é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais duradouro, onde você vê um vídeo talvez de 1 hora, de 30 minutos, ou assistir um podcast, pegar um artigo ali seu, para que você traga conhecimento de alguma área específica que você esteja, vai fazer uma grande diferença. E por que isso vai ser importante? Ainda mais se você trabalha com tráfego pago e você focar também no tráfego orgânico. Porque talvez aquela pessoa que veio do anúncio, ela não confia tanto em você ao ponto de comprar de você de imediato. Mas quando ela entra num canal seu, que vê não sei quantas pessoas que você já tem ali naquela base, a quantidade de público que você tem, pessoas comentando, pessoas dando feedback, pessoas mostrando a experiência que ela teve, tudo isso vai gerar mais conexão com essa pessoa, vai ajudar mais aquela pessoa a parar para analisar que, pô, esse cara é confiável, esse cara realmente está entregando conteúdo de valor. Então, automaticamente, uma coisa se conecta à outra. E talvez o seu anúncio cada vez está ficando mais caro, cada vez ele está dando menos ROI, porque você está pensando dessa forma. Você está focando só em tráfego pago e não está focando em tráfego orgânico, que é você criar conteúdos para que você agregue valor na vida das pessoas de uma forma que ela chega ao ponto de entender que, cara, eu preciso estar dentro com essa pessoa, eu preciso entrar, eu preciso acessar tudo isso que essa pessoa está disponibilizando para mim. Um dos pontos-chave é você focar nos dois, né? É tráfego pago e tráfego orgânico. O tráfego orgânico, ele vai conquistar essa pessoa que entrou pelo tráfego pago, que você poderia perder naturalmente, se você não convencer ela, e você levando ela para esse canal seu do YouTube, canal no seu Instagram ou no seu blog, é bem provável que você vai ter ela ao longo prazo, você vai trazer mais conhecimento, até mesmo para a pessoa ter mais informações sobre o que você de fato quer entregar, qual é o nível, né, de valor que você pode entregar para essa pessoa. Agora, o quarto erro, que as pessoas desconsideram a experiência do usuário, ou seja, eles cagam, né? Eles nem ligam para a experiência do usuário. Isso talvez pode estar matando o seu negócio, porque você às vezes está focado em vender, você está focado em fazer dinheiro, e aí isso às vezes acontece, mas está acontecendo a curto prazo, você depois não consegue mais rodar essa engrenagem. Muitas das vezes pode acontecer porque você, toda vez que alguma pessoa que entrou lá no seu produto, entrou no seu serviço, e ele deu um feedback, né, trouxe uma ideia, às vezes foi uma ideia construtiva, para que melhorasse alguns pontos, talvez para que você conseguisse ajudar ela de alguma forma no que talvez ela achou que o seu produto ia entregar, mas não entregou, e você simplesmente desconsiderou a ideia, aquilo que ela trouxe como ponto que poderia ser muito bom para ela e até mesmo para outras pessoas que pudessem entrar naquele seu produto ali, no seu serviço. O ponto de vista do usuário, do seu cliente, ele é muito importante na sua jornada do seu produto, porque a gente tem produtos aqui que a gente aceita muito esse ponto de vista do nosso aluno, do nosso cliente, do nosso usuário. Por que isso? Porque é eles, né? A gente utiliza, mas eles também têm a percepção deles. Eles têm a vivência deles. Eles têm, sabe, o ponto talvez que eles acreditam que se fizesse X coisa, poderia melhorar. Poderia ser 10 vezes melhor para ele poder fazer uma atividade a mais. A gente sabe que vai ter pessoas que vão estar reclamando, mesmo a parada estando surreal. Mas entenda, pelo um lado, que às vezes uma única ideia, uma única recomendação, um ponto de vista da pessoa pode mudar também drasticamente o resultado da sua empresa. O cenário que a pessoa talvez esteja passando ali com o seu produto pode ser de outras também, só que muitas das vezes as outras pessoas não falam. E aí você acha que é somente uma pessoa que está reclamando. Então entender esse ponto pode levar também o seu produto a crescer de uma forma exorbitante, né? De uma forma exponencial, porque você está alinhando alguns pontos que pode sim ser muito útil para aquele seu produto, para aquele seu serviço ao longo prazo. Então, esse quarto ponto eu acredito que é um dos pontos que as pessoas ignoram demais, não querem nem saber, ainda mais quando vende, né? Abandona o cliente, não responde mais, não quer saber mais do cliente, não tá nem aí. Então eu acredito que esse é um ponto muito ruim. Até porque aquele cliente que está ali te trazendo esse ponto, né, de melhoria e mostra que ele está entendendo do seu produto, ele está estudando, ele está se dedicando, ele está se esforçando, ele está aplicando, não sei o que poderia ser, mas entenda que ao ele trazer esse ponto, na maioria das vezes ele está querendo que aquilo ali melhore cada vez mais para que ele se mantenha. Ainda mais se você for uma assinatura, você precisa perceber que se você não melhorar, ele vai buscar o que falta em outra empresa, em outro produto, que talvez o seu não esteja tendo. Então fica a dica, porque esse ponto aí é um ponto muito chave para você ter essa mudança. E o quinto erro é você não acompanhar as tendências do mercado. As pessoas ignoram a tendência do mercado, vai falar, isso é só mais um hypezinho, isso não vai dar em nada, daqui a pouco passa. Essas pessoas tendem a ficar sempre naquele modelo tradicional, aquele modelo padrão. E aí ela simplesmente cria uma desculpa, porque o negócio dela não tá dando mais ROI, não tá dando mais resultado, por causa da campanha, por causa do anúncio, porque o tráfego ficou muito mais caro, né? O anúncio ficou muito mais caro e aí ela não consegue ter ROI por causa disso e daquilo. Mas é porque você tá deixando simplesmente de lado a tendência do mercado, você não tá acompanhando. Começa a acompanhar, começa a assistir mais podcasts, começa a entender mais eventos, isso tudo vai fazer com que você se atualize e veja o que as pessoas estão fazendo, porque se existem pessoas que estão tendo ROI absurdo, né, nas empresas delas, significa que elas estão fazendo algo que você não está fazendo. Então, acompanhar a tendência do mercado vai fazer uma grande diferença para você seguir um novo caminho, um novo resultado. Agora, não acompanhar vai fazer com que você tenha todos esses pontos que eu abordei, mas esse é uma
ignorância você deixar isso de lado, porque você não consegue trazer isso para sua empresa, você não consegue aplicar, porque ou talvez você acha que é complexo, conforme a gente está vendo a questão de inteligências artificiais, como cada vez mais está evoluindo, cada vez mais a gente está conseguindo ter com clareza que isso está ajudando muitas empresas a diminuir custo, que é onde a gente teria custo com várias pessoas, a gente tem hoje algumas ferramentas que podem melhorar essa questão de, ao invés de você de contratar 10 pessoas, hoje você contrata uma para fazer simplesmente com que essa inteligência trabalhe para fazer o serviço dos outros 9. Então, ou seja, parar para analisar essa tendência, o que está acontecendo, vai somar, né, mais um ponto para somar na sua empresa, porque senão você simplesmente vai sempre ignorar o que é de bom para sua empresa. Agora que você já sabe os 5 maiores erros que talvez você esteja fracassando, comenta para mim qual o erro que você acredita que pode estar matando a sua estratégia dentro do mercado digital. Deixa aqui, que assim a gente consegue te ajudar cada vez mais com novos conteúdos. E lembre-se, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha, que assim você ajuda a gente a poder aumentar o número de visualizações aqui no canal, para poder chegar em mais pessoas e ajudar essas pessoas que talvez estão fracassando com estratégia no marketing digital.